Irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, nos conduza quando nós queremos meditar a sua palavra, especialmente o Evangelho de hoje. Antes de eu começar com a mensagem em si, quero comentar mais uma coisa sobre o texto que nós ouvimos em Mateus 4. Tem uma coisa bem interessante sobre o diabo, não sei se vocês perceberam, quando ele tentou Jesus. O diabo conhece a Bíblia. Isso já dá uma dica para a gente, né? Tem gente que morde a isca das tentações porque conhece menos a Bíblia que o diabo. E aí quando a gente ora, Pai Nosso, a gente fala sobre tentações, né? A gente diz no sexto pedido, na sexta petição, e não nos deixes cair em tentação. Isso significa que nós vamos ter tentações. Só que nós não queremos ser vencidos por elas. Então, Jesus nos ensina a pedir a Deus, não nos deixes cair nas tentações. Agora, vamos começar esclarecendo o que é tentação. O que é tentação? Em palavras bem simples, é tudo aquilo que desperta em nós o desejo ou a vontade de pecar contra Deus. O que é pecar contra Deus? É pensar, falar, agir ou desejar coisas contra a sua lei, contra a sua vontade. Bem simples. Existem também as provações. Provações, todos passamos por elas também. Tá? A gente às vezes passar por perseguição por ser cristão, que Jesus iniciou a acontecer também. Ou assim, a gente está doente, e eu falo, mas você não é cristão? Como é que você fica doente? Né? São coisas que provam a fé, diferente da tentação. Nós somos tentados a pecar por três agentes principais, né? O diabo, o mundo, a gente fala do mundo mundo das pessoas que não creem no Deus verdadeiro, e a gente é tentado a pecar por nós mesmos, pela nossa vontade pecadora, né, que a Bíblia chama de velho eu, o velho Adão, pode chamar também de velha Eva, né? Nós somos tentados por esses três agentes, e aí o diabo, ele usa muitas vezes coisas do mundo, e vontades nossas para nos tentar. Nós vamos falar mais disso depois. E a gente é tentado de diversas formas. E a gente é tentado o tempo todo, enquanto a gente está aqui nesse mundo. Porque se tem uma outra coisa que a gente sabe sobre o diabo, é que ele não descansa, ele não dorme, ele vai tentar a gente sempre. E geralmente, meus irmãos, a tentação é uma coisa muito lógica. E parece muito boa, e às vezes até é com coisas boas. A tentação, quando ela vem para nós, geralmente ela parece assim, a coisa mais natural a ser feita naquele momento. Veja, quando o diabo tentou Adão e Eva, parecia uma coisa muito boa comer aquela fruta, porque a fruta era bonita, parecia ser a coisa certa a fazer. E olha que interessante, né? Quando o diabo tentou, ele já fez a Eva mudar o que Deus tinha dito. Porque Deus disse assim: comam de todas as frutas, menos daquela ali. E aí o que apareceu aí no diálogo? Não, Deus falou que a gente não pode comer nenhuma fruta. Não, Deus não disse isso. Então ele já começou o engano, né? E aí, quando o diabo soltou aquela frase, não, mas olha só, Deus enganou vocês, é porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ficar conhecendo bem e mal igual a Ele. Então veio a cobiça, né, de querer ser igual a Deus, e
parecia ser a coisa certa a ser feita. Aparentemente, meus irmãos, o diabo, ele quer o melhor para a gente. Ele quer para nós saúde, dinheiro, sucesso, aquele vício que parece tão bom, aquela traição ao nosso cônjuge que parece tão atrativa, aquela maneira talvez não tão honesta de conseguir dinheiro, mas que, bom, todo mundo faz, então não tem problema, e assim por diante. Parece sempre que o diabo quer o melhor para a gente, mas a intenção dele verdadeira é que a gente abandone o Deus verdadeiro. A tentação, ela apela para os nossos instintos básicos. E às vezes, meus irmãos, nem é assim entre escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Às vezes não é isso a tentação. Às vezes é entre escolher entre o que é mais fácil e mais difícil naquele momento, entre o que é mais e menos importante. Eu vou dar um exemplo aqui que já aconteceu talvez com todos nós, e com alguns infelizmente acontece muito. A gente tem que continuar ensinando, falando. E aqui eu não estou falando mal de ninguém pelas costas, porque eu convido as pessoas, mas tem gente que hoje achou outra coisa muito mais importante do que estar aqui. E nós não somos melhores que eles que nós estamos aqui. Não somos melhores. Mas Deus nos ajudou a vencer a tentação de ficar em casa, ou de passear, ou qualquer outra coisa. Então veja, hoje, mais uma vez, o diabo afastou muita gente de Deus. Eu até quero contar uma historinha para vocês. Uma família estava indo de carro no domingo de manhã, que tinha culto, para fazer um passeio, nas montanhas e tal. Aí a filhinha falou assim: pai, mas a gente não devia estar no culto agora e depois ir passear? E o pai falou assim: mas a gente também pode adorar a Deus na natureza. E a menina falou: mas é lá na igreja que tem a Bíblia, e tem a Santa Ceia, pai? Então, eu só estou dando um exemplo, que às vezes não é escolher entre o certo e o errado, ou entre o bem e o mal, mas o que é mais importante naquele momento. E aí o diabo ele vai oferecendo respostas para nós, opções, que parecem simples, fáceis, muito agradáveis aos nossos desejos. E aí, para terminar com um exemplo, nós aqui também fizemos isso durante um tempo, transmitimos os cultos, tem congregações que ainda transmitem. Isso é muito bom para quem está impedido de ir ao culto, está doente, está de cama, ou de repente até viajou para algum motivo, mas pode ver o culto da sua igreja, no celular, no computador. Mas isso também se tornou útil para alguns outros que agora dizem: nossa, eu nem preciso ir na igreja, eu vejo o culto pela internet, de pijama aqui no meu sofá, na minha cama. Parece que é a resposta simples e fácil. Infelizmente, meus irmãos, a gente faz, alguns aqui eu sei que pescam, eu sei que o Renan gosta de pescar, tem uns aí pescadores, mas a gente faz igual o peixinho, o peixe literalmente é enganado, Poxa, olha aqui uma minhoca saborosa, Ou tem outros tipos de isca, mas está escondendo o quê? No anzol. E às vezes a gente morde a isca das tentações. E quase sempre só depois que a gente sente as consequências daquele erro, de cair naquela tentação, quando a gente sente as consequências daquela escolha ruim que a gente fez, e a consciência começa a pesar, aí que a gente percebe: puxa vida, mais uma vez eu obedeci o diabo, não ao meu Deus. Eu fui fisgado de novo. Às vezes na hora a tentação parece tão boa, a gente pode até não perceber que é uma tentação, mas depois a gente percebe. Então a pergunta é: como não morder a isca das tentações? Como é que a gente vai fazer as escolhas certas? Bom, primeira coisa,
a gente tem que ser igual ou até melhor que o diabo. Conhecer a vontade de Deus. Conhecer o que Deus quer que eu pense, que eu fale, que eu faça. Né? Então, para isso, o caminho, a gente já falou muitas vezes, sempre vamos repetir, é conhecer a palavra, né? A palavra de Deus. E muitas vezes a gente cai no erro, né, de não conhecer bem a nossa Bíblia, a palavra de Deus, não usar a Bíblia como a gente deveria. Né? Hoje, lá no Conselho Distrital, lá em Lema, está o professor Zaibert, né, que foi um professor do seminário, e hoje é diretor executivo da SBB. Então, eu estava falando, esse ano a SBB faz 75 anos, né? E falando um pouquinho da Bíblia, ele diz, olha, às vezes a gente trata a Bíblia como um produto, né? Simplesmente um produto, um objeto, né? A própria sociedade bíblica, a gente faz isso, porque a gente produz muita Bíblia e aí a pessoa, quanto está a Bíblia? Tá, você faz em 3 vezes? E se eu comprar mais tem desconto? Né? A gente às vezes esquece que a Bíblia, antes de ser uma coisa que é vendida, porque ela tem um custo, né? Mas antes disso ela é a palavra de Deus. Né? E esses dias eu vi um vídeo de um pastor, achei muito bonito, né? Com a sua filhinha pequenininha, com a Bíblia, e um livrinho de histórias da Bíblia para crianças, né? Contando historinhas. E assim, acho que muitos de vocês fazem, já fizeram, né? O que nós estamos fazendo ali? Mostrando para o filho que a Bíblia é importante para a gente, ensinando ela a dar valor também. E esse é o valor também, né? De trazer as crianças no culto. Não é só para ir na escola bíblica, né? É para elas irem vendo que nós também valorizamos a Bíblia. E o lugar onde a Bíblia é ensinada, principalmente que é na casa de Deus. Então, aí, meus irmãos, nós chegamos no relato do texto de hoje. Né? A tentação de Jesus lá. Em Mateus 4, também está em Lucas 4. Eu quero analisar alguns pontos desse acontecimento, né? Para aplicar também para a gente. Primeira coisa, né? Já ficou claro para vocês que o inimigo que atacou Jesus no deserto é o mesmo que ataca a gente hoje. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu assim: sejam sóbrios, né? Fiquem acordados e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Talvez alguns de vocês já viram documentários, né, da África, dos leões. É bem interessante. Assim, antes de eles atacarem, eles vão rodeando. Né? As zebras, as mesas, né? Eles vão rodeando, até que eles atacam. O diabo é assim também, ele fica ali rodeando e tal. E aí às vezes ele acha uma brecha, uma fraqueza e nos ataca. Então ele diz, olha, está sempre ali. Tentando devorar vocês. Segunda coisa, a mesma arma que Jesus usou para vencer o diabo está à nossa disposição, para a gente falar, é a Bíblia. É a palavra de Deus, que não é um simples livro, aqui está o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus vem a nós pela Bíblia. Né? Olha o que diz o Paulo: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Quem é soldado, hoje não usa mais espada, né? Mas quem é policial, soldado, no horário de serviço, ele não pode deixar a arma em casa, ou vai para a guerra, né? Então, nós não podemos deixar a arma guardada, só que a nossa guerra é dia e noite, porque o diabo é o inimigo que não dorme. Então a gente tem que estar com a espada pronta para usar, que é a palavra de Deus. Veja, que interessante, Jesus não venceu o diabo com poder divino. Né? Ele não mandou um raio acertar o diabo, ele não mandou, sei lá o quê. Cada vez que o diabo tentava Jesus, distorcendo a palavra de Deus, Jesus respondia com a palavra de Deus. E no final ele disse a palavra final: vai embora daqui, porque Deus disse que só Deus deve ser adorado. Então nunca que eu vou me ajoelhar e adorar você, diabo. E o diabo foi embora, por enquanto. Depois ele continuou tentando Jesus. Então a arma é a mesma. Isso é bom, meus irmãos, porque a gente não precisa das coisas puxadas. Eu não tenho o poder de Jesus, né? Não,
mas eu tenho a arma que ele tinha. Terceira coisa que eu já comentei um pouquinho, o diabo tentou então Jesus com as necessidades que ele tinha naquela hora, ou com a necessidade que era a fome. Ele estava em jejum, 40 dias, 40 noites. A Bíblia não dá detalhes, né? Se era um jejum completo, você comia talvez um pouquinho de pão, um pouquinho de água, tem gente que faz jejum, né? Você já ouviu falar em greve de fome, né? O pessoal não é que fica sem comer. Um cara famoso, né? Na história da Índia, que fez jejum, foi o Gandhi, né? Mas assim, tomar um pouquinho de água e um pouquinho talvez de pão por dia. Mas enfim, ele estava com fome, mesmo que ele comesse uma coisa, não sei se ficar 40 dias, né? E o diabo veio e tentou Jesus com fome. Olha, você pode mandar aí, transformar pedra em pão. Né? E Jesus, mas não é só de pão que é bom. Mas por que Jesus não fez? Porque se ele fizesse, ele estaria aceitando uma sugestão do diabo. A vontade do diabo, não é a vontade de Deus. Ele testou Jesus com o poder, né? Olha, botou ele lá em cima do templo. Olha, se você se jogar daqui, a Bíblia diz que os anjos vão cuidar de você. Então olha como você pode ser poderoso, né? E a última tentação com a riqueza. Diz, está vendo todos esses reinos aqui? Eu posso dar isso para você só se me adorar. Não, primeiro que o diabo mentiu, né? Porque o mundo é de Deus, não é do diabo. É a mesma coisa que ele tem um cachorro, né? O cachorro fica no nosso quintal, na casa, mas a casa não é dele. Ele usa, não é dele a casa. Então o diabo é como um cachorro que faz muito estrago no mundo, mas não é dele. Né? Então, meus irmãos, hoje é a mesma coisa. O diabo ele vai tentar a gente em necessidades ou em coisas relacionadas ao poder e à riqueza. Geralmente são as coisas que a gente mais, né? As pessoas mais caem em tentação. Eu quero ler aqui um pequeno texto do Paulo, onde fala de uma dessas tentações. Olha só. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mais ou menos está falando assim, misture religião com promessas de contentamento, você vai ter lucro, é isso que ele está dizendo. E aí ele continua. Nada trouxemos ao mundo, nem coisa alguma vamos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Engraçado que nem fala de ter casa, né? Fala, se tiver o quê? Sustento para comer e roupa, a gente fica contente. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos atos de desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Interessante, vocês ouviram? Ele não falou assim, o dinheiro é o mal. O dinheiro é uma coisa necessária para a gente viver. Mas ele diz o amor ao dinheiro. O dinheiro se torna o nosso Deus, a nossa prioridade. Então, o diabo tenta a gente em coisas, né, que às vezes a gente está precisando, ou coisas que nos parecem bonitas, atrativas, né? Beleza, poder, fama e assim por diante. Quarta coisa, eu falei antes aqui, o diabo vai fazer de tudo para afastar eu e vocês da Bíblia, e de tudo que está relacionado à Bíblia, que são as coisas de Deus, da igreja, dos irmãos na fé, da Santa Ceia, e assim por diante. Né? Então, a gente tem que levar isso muito a sério, meus irmãos. E a gente tem que estar sempre avaliando como é que está o nosso conhecimento e o uso da Bíblia. Como é que está a nossa participação na vida da igreja, que é o corpo de Cristo, nos cultos, estudos bíblicos, né? Grupos de jovens, coisas que a gente tem online, servas, todas as atividades onde a Bíblia nos é oferecida, a gente tem que ver, estou aproveitando, ou será que eu acho que já sei tudo? Mais um ponto. Ligado a isso, que é uma coisa que na época de Jesus não tinha. Nós temos essa vantagem. Dar valor ao material abundante que nós temos, que nos ajuda a estudar a Bíblia. Vocês sabem o que eu estou falando. Castelo Forte, 5 Minutos com Jesus, Mensageiro Luterano, Revista Servos do Senhor, o próprio Catecismo de Lutero, que é o resumo de toda a Bíblia, as doutrinas
os principais. Né? O material que tem ali da Hora Luterana, que é para vocês e é para vocês darem de presente. Né? Material da Sociedade Bíblica. A nossa editora tem inúmeros livros para crianças, jovens, servas, leigos, aconselhamento, tudo que é tipo. E também boa música cristã. Disso tudo aqui, praticamente a única coisa que tinha no tempo de Jesus era a música, mas com uma diferença. Quando eles queriam ouvir música, eles tinham que cantar. Né? Não tinha nada gravado, eles tinham que cantar a música, alguém cantar para eles. Hoje não, você pega lá, pendrive, né, o MP3, toca lá e ouve, onde você estiver. Então, meus irmãos, valorizar aquilo nos ajuda a conhecer. E, por último, acima de tudo isso, e junto com tudo isso, a gente não vai vencer o diabo pela nossa própria força. Mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo usando a Bíblia, a gente precisa de força. Força daquele que é a palavra viva. Força daquele que não obedeceu o diabo, mas obedeceu a Deus completamente. Força daquele que, lá na cruz, venceu o tentador. Esmagou a cabeça da serpente, como Deus disse lá em Gênesis. Né? Paulo diz assim: desenvolvam, olha só, desenvolvam. Não fiquem parados, não fiquem estáticos. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, temam a Deus, e Deus vai agir no pensar, e vai agir no agir de vocês. É a força dele. Tá? E aí eu quero ler um outro versículo, que a gente geralmente fala só o finzinho dele, mas olha só. 2 versículos. Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei que é passar necessidade. E eu sei também que é ter abundância. Talvez muitos de nós que podem falar isso, né? Pô, já passamos apertado, mas também já passamos momentos muito bons. Aí ele continua: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Tanto estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como de passar necessidade. Daí ele conta o segredo. Eu vou falar, vocês vão terminar, que vocês conhecem. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, para vencer o diabo, só conhecer a Bíblia não adianta. A força de Jesus em nós. Mas aí entra a Bíblia de novo, porque é da Bíblia que vem a força de Jesus para nós. E da Santa Ceia. Então, naquele dia, depois de ouvir a palavra de Deus da boca de Jesus, o diabo foi embora. Mas ele continuou tentando Jesus, tentando fazer Jesus se desviar da sua missão de salvação, que ele sabia onde é que ia terminar. Não é que Jesus não sabia, ele sabia, lá na cruz. Aliás, vocês lembram, ele usou até um dos apóstolos, né? Para tentar desviar Jesus. Quando Jesus disse: eu estou indo para a cruz, eu vou morrer. O Pedro diz: não, Senhor, isso não vai acontecer com você. E aí o que Jesus disse para Pedro? A reda de Satanás. Porque o diabo estava usando o próprio Pedro para Jesus não vai para a cruz. Né? E lá na cruz, meus irmãos, ele foi tentado mais uma vez. Porque ele ouviu essas palavras aqui, ó, o pessoal lá em volta disseram assim: você não disse que você ia destruir o templo, reconstruir em 3 dias? Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus. Desça da cruz. Você salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo? Você não é o rei de Israel? Que ele desça da cruz, então nós vamos crer nele. Tentação. Ele podia falar assim: sabe o quê? Perdi a paciência com isso. Vou sair daqui e vou provar para vocês. Não. Ele ficou lá até o fim. Então, meus irmãos, com a palavra, Jesus venceu as tentações. E com a sua paixão e morte, ele venceu o tentador. Ele
derrotou o diabo por nós. Nós não precisamos mais derrotar o diabo. Jesus já derrotou. Mas ele eu vou usar de novo o exemplo do cachorro, né? Às vezes a gente amarra o cachorro. Até onde vai a corrente do cachorro, ele pode nos morder. Né? Você não quer ser mordido pelo cachorro? Não vá até onde a corrente alcança. O diabo é como um cachorro amarrado, o poder dele é limitado. Mas se a gente entrar na área de poder dele, ele vai nos morder. Mas derrotado ele já está. Então, meus irmãos, vamos não morder a isca das tentações, vamos vencer as tentações do diabo com a palavra de Deus e com a força de Cristo em nós. Sabendo que, isso é importante também, para a gente não ficar desesperado, sabendo que, mesmo que a gente fizer o melhor, a gente ainda cair, a gente for infiel, a Bíblia diz, mas Cristo é fiel. E se você se arrepender de novo, voltar para Ele de novo, Ele está sempre pronto a perdoar, a te dar a mão, te levantar e falar, teus pecados estão perdoados, vai, não peque mais, eu estou com você. Ele sempre está ali, disposto a nos guiar. Porque o seu amor por nós, o amor de Deus em Jesus, meus irmãos, é grandioso e infinito. Até o último dia da nossa vida. Assim como o diabo vai tentar a gente até o nosso último suspiro, Deus vai nos perdoar até o nosso último suspiro. Se nós buscamos em arrependimento e confiança. E aí, eu gosto desse versículo que a gente leu hoje, né? A gente pode lembrar desse versículo. Bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Interessante, né? Às vezes a gente está com preguiça de varrer a casa, a gente joga a sujeira debaixo do tapete. Mas, né? Acho que hoje muita gente não faz mais isso, mas hoje ele está dizendo, Deus faz mais ou menos isso, Ele joga o nosso pecado para debaixo do tapete. Só que o tapete de Deus não dá para levantar e tirar o pecado de volta. Ele fica lá para sempre. Ele cobre o nosso pecado com o seu amor de Jesus. Eu coloquei ali essa figura, que eu acho que não está bem, né? Como a gente é como peixe, às vezes, ele se deixa enganar. Eu quero terminar falando também disso. Cada um de nós, cada um de vocês, meus irmãos, já foi levado ao barco da salvação de Jesus. Mas quando Jesus fala de pescar gente, vocês viram que interessante? Não é assim. Nós não somos enganados. Ele joga as redes do Evangelho. Joga as redes do Evangelho. E puxa a gente para dentro do barco da salvação. Só que ao contrário dos peixes, o peixe cai dentro do barco e morre. Nós é o contrário. A gente sai da água do pecado e entra no barco e a gente vive. Então, nós podemos por isso fugir da isca das tentações. Pelo poder do Espírito Santo que está em nós, que vem a nós, é o Espírito de Cristo, que vem a nós na palavra que você estuda em casa, na palavra que a gente estuda aqui, que a gente ouve, na palavra que está nos hinos, na liturgia, na palavra que nós pregamos, enfim, e na palavra viva que vem na Santa Ceia. Eu termino dizendo então assim, meu irmão e minha irmã, fique firme em Cristo e não morra a isca das tentações, porque você já está no barco da salvação. Amém.